E daqui a pouquinho a bola vai rolar para Sampaio Corrêa e CSA. Já é a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sampaio Corrêa terá força máxima para o confronto e o CSA com alguns desfalques para o confronto diante do Sampaio Corrêa. Olá, torcida! Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, deixe o seu joinha, acione o sininho, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo, porque ainda hoje você participa do Fala Galera, antes da bola rolar lá no Rei Pelé. Torcida, o Sampaio Corrêa hoje ocupa a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Os resultados, alguns favoráveis, outros nem tanto, porque o Sport venceu e o Vasco da Gama também, você já é sabedor disso. Mas o Sampaio vai fazendo a sua parte e vai buscando, aos poucos, chegar em uma melhor posição e, se possível, se os deuses ajudarem, chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, porque é um sonho perfeitamente possível nesse momento, nessa reta. Tudo vai depender desse jogo de hoje, do Sampaio e do CSA, para encaminhar bem e também os resultados dos adversários nesta 34ª rodada. Mas o Sampaio Corrêa tem que fazer a sua parte. Como vem o Sampaio Corrêa para o jogo, é um assunto que nós vamos ainda destacar aqui para você. Nesse momento, de acordo com o site Chance de Gol, isso mesmo, Sampaio Corrêa CSA hoje, para o confronto de hoje, 43,8% vitória do mandante, 28,2% empate e vitória do Sampaio Corrêa, o visitante, 28% somente. Então, é o que diz aí esse site especializado nas probabilidades, na estatística do futebol brasileiro. Para rebaixamento, CSA tem 62,3% de possibilidades de rebaixamento. Pela campanha que vem fazendo, lógico, numa configuração muito ruim para os alagoanos, o azulão do Mutange, e aí está com 62,3% de probabilidades de rebaixamento. Já o Sampaio Corrêa, zero, né? Porque o Sampaio já atingiu os 45 pontos, já está com 48 e agora acendendo aí essa luzinha de possibilidade de acesso. Mas e aí, Laércio Costa? E o acesso para o Sampaio Corrêa Futebol Clube? Olha, Vasco da Gama. Vamos começar pelo Vasco. Eu vou trazer Vasco, Sampaio, Sport, Ituano, Londrina e também Criciúma, que são aqueles que ainda brincam com mais possibilidades de chegada. O Sport Recife, né, e o Vasco da Gama estão acima do Sampaio Corrêa em possibilidades. O Vasco da Gama tem 64,1% de possibilidades de acesso, depende só de si, né? O Vasco que foi o responsável pelo Sampaio e os demais estarem chegando e apertando aí o cinturão, chegando nesse momento brigando aí pelo acesso. Muito pelo fraco desempenho do time Cruz Maltino, que é um time de um poder aquisitivo muito grande. Então, Vasco da Gama, 64,1% de acesso, segundo o site Chance de Gol. O Sampaio Corrêa, 9,4% de possibilidades. O Sport, o Clube do Recife, que é o 5º colocado, tem 12,2% de probabilidade de acesso. O Ituano, que é o 7º colocado, ele tem 18,9% de possibilidades. O Londrina, que hoje ocupa a 8ª colocação, tem 1,4% de possibilidades. Olha que o Londrina deu um molinho, meu amigo, foi uma festa, teve lá colado para chegar no Vasco da Gama, acabou perdendo jogos importantes dentro de casa. Foi uma loucura o Londrina aí nessa reta final, contra o Grêmio, ia levar o jogo para Cascavel, resolveu deixar o jogo lá no Estádio do Café, mas acontece que o Londrina deu uma caída grande nessa reta final. É o 8º colocado, 1,4% de possibilidades. E o 9º colocado, o Criciúma, tem 5,2% de possibilidades, ainda acima, os matemáticos acham, de acordo com a estatística, acima até do que o Londrina, que é o 8º colocado. Então, essa parte de acesso e descenso, as probabilidades aí das equipes nesse momento. O CSA, que é o adversário do Sampaio Corrêa hoje, é o mandante, o azulão do Mutange hoje, lá no estádio Rei Pelé, time antigo, desde 1913. Hoje, como é que está o time do CSA? Na temporada, o time do CSA disputou o Campeonato Alagoano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B está disputando agora nesse momento, que não é nada fácil. Então foram 59 jogos, 22 vitórias, 20 empates, 17 derrotas,
72 gols marcados e 51 gols sofridos na temporada, tem um saldo positivo de 21 gols, isso na temporada. Agora veja como cai para a Série B. Série B, 33 jogos realizados, são 7 vitórias, 14 empates, 12 derrotas, 24 gols marcados, 33 gols sofridos e nesse momento, na zona de rebaixamento, tem um saldo negativo de 9. Então, o CSA, a temporada e Série B do Campeonato Brasileiro. Os 4 últimos jogos do time que hoje joga como mandante, e ele como mandante, como é que teve? Teve 2 vitórias, um empate e uma derrota. O time vem de um resultado negativo, mas foi fora de casa. Então, vitória sobre o Náutico por 2-0, empate 1-1 com o CRB, vitória diante do Tombense de 2-0 e derrota para o Guarani de 2-1 dentro de casa. Então, esses aqui os jogos como mandante, o CSA então. 2-0 do Náutico, 1-1 no CRB, 2-0 do Tombense e derrota para o Guarani de 2-0. Os próximos jogos do time do CSA, ele vai jogar em casa ainda contra o Londrina, esse jogo vai ser no dia 14, contra a Ponte Preta fora de casa no dia 20, diante do Vila Nova em casa no dia 25 e vai fechar diante do Cruzeiro jogando lá em Belo Horizonte. Esse Cruzeiro que não está fácil para ninguém, que o Pessolano quer todos os recordes possíveis e vem de empate dentro de casa, né? Empate para o Ituano de 1-1, mas perdeu um monte de gols e o goleiro lá fez milagre do time do Ituano. Então, essa missão do CSA não é fácil hoje nesse contexto aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, galera, vamos para o Sampaio, que é um visitante que começou muito ruim, obteve apenas uma vitória até aqui, mas está numa crescente e com possibilidades de acesso. O Sampaio Corrêa, na temporada, disputou tudo aquilo que você já sabe. Campeonato Maranhense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B do Campeonato Brasileiro. Na temporada, o Sampaio Corrêa, 55 jogos, 22 vitórias, 16 empates, 17 derrotas, foram 70 gols marcados, 60 gols sofridos e um saldo positivo de 10 gols na temporada 2022 do Sampaio, que é o atual campeão. Na verdade, o Sampaio é tricampeão maranhense, hein? Vamos combinar aqui. Tricampeão maranhense, a Bolívia querida. Então, mandou bem o time do Sampaio. 19, 20, 20, 21 e 22, Sampaio Corrêa. Na Série B, 33 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 41 gols marcados, 37 gols sofridos e um saldo de 4 gols positivos. Você vê aqui, notando que a zaga do Sampaio Corrêa, que é a parte frágil da equipe. A zaga, ali no meio de campo que não se ajusta bem na marcação, não há uma combinação de jogada da zaga, o miolo. Então é o que a gente tem reclamado muito. Sampaio marca, mas toma muitos gols. Então, torcendo aí, porque até que está tendo um ajuste melhor, né? Teve um ajuste melhor agora nesses últimos jogos aí do sistema de defesa, em que pese tenha levado gols, mas já teve um ajuste melhor aí, uma sintonia mais adequada para esse momento do Sampaio Corrêa. Então, últimos jogos do Sampaio como mandante, do Sampaio 1-1 diante do Cruzeiro, Novo Horizontino ganhou de 2-1 e diante do Criciúma foi 1-1, o empate do Sampaio Corrêa, isso como mandante, mas agora é como visitante, né, que o Sampaio Corrêa vai e vem de um resultado que é uma vitória diante do Náutico como o visitante, o Sampaio Corrêa. Agora o time tricolor de aço vai jogar como mandante ainda, terá 2 jogos em São Luís, na 35ª rodada vai enfrentar a Chapecoense, né, no dia 11, atenção galera, dia 11 é uma terça-feira e vai ser 9h30 da noite. Se o Sampaio conseguir uma vitória diante do CSA, é importante, independentemente de horário, que a gente possa ter um grande público para esse jogo diante da Chapecoense, porque o Sampaio verdadeiramente entra no páreo para o acesso, né? Passa muito por esse jogo de hoje diante do CSA. Então, aí na 38ª rodada, o Sampaio joga no dia 6, fechando em casa, diante do Londrina. Veja que se o Sampaio tiver bons jogos nesse momento, fora de casa, o Sampaio Corrêa vai fechar diante do Londrina. E esse jogo vai ser 18h30 no dia 6 de novembro.
Aí os jogos fora do Sampaio, são 3 jogos a contar com esse de hoje, diante do CSA, às 21 horas e 30 minutos hoje. Aí teremos na 36ª rodada o confronto no dia 22, é uma sexta-feira, 21 horas e 30 minutos, sexta-feira, 19 horas, diante do Ituano, o jogo é lá em São Paulo, dia 22 de outubro, e a 37ª rodada também, fora, que é em São Januário, dia 27, sexta-feira, 20 horas, diante do Vasco da Gama. Veja que essa é a trajetória do Sampaio Corrêa para chegar aí na Série A, na tão sonhada Série A, sonhada por todo mundo, e não vai ser diferente pelo time do Sampaio Corrêa. O Vasco da Gama deu molinho e aí a galera tá chegando. Então, como vai o Sampaio? Provável escalação, meu craque Cássio Costa. Vamos colocar na tela a provável escalação do Sampaio Corrêa para esse confronto. Sampaio Corrêa com Luiz Daniel, Mateuzinho, Alan Godoy, Joécio, Lucas Hipólito, André Luiz Ferreira e Rafael Vila, Pimentinha, Poveda e Catatal. Deve ser esse o time principal do Sampaio Corrêa. Quem está fora do jogo de hoje é o Paulo Sérgio, e Pará, no departamento médico. Pendurados com cartões amarelos está exatamente aqui o Poveda, Renatinho, Ferreira, Alan Godoy, André Luiz, Pará e Lucas Hipólito. Esses são os jogadores que estão pendurados pelo time do Sampaio Corrêa. Agora o time do CSA, comandado aí pelo professor Roberto Fernandes, como é que vai para o jogo? O time não terá vários jogadores, mas vamos lá para o time principal, time que vai atuar diante do Sampaio Corrêa, com Marcelo Carné, Lucas Marques, Guilherme Paraíba, Lucão e Diego Renan, Rickson Ogielvani, que estava e foi vetado diante do Grêmio, departamento médico, pode ser até mesmo que ele não vá para o jogo, entre o Rickson, o Ian Rolim, Gabriel e Lourenço ou Rogério, Osvaldo e Elton, que também foi poupado desse jogo lá diante do Grêmio. Fora o Cleiton, o Cedric, o Barcelos, o William, temos aqui o Hernandes e o Erley, todos entregues ao departamento médico, e o Lucas Barcelos também no departamento médico, o problema dele é de coxa. Suspenso está o Felipe Augusto. Os pendurados do CSA, Diego Renan, Ferreira e Rickson, com 2 cartões amarelos, estão pendurados aí nesse jogo diante do Sampaio Corrêa. Então vai ser um jogo muito, muito difícil, tanto para o CSA, também não é diferente para o Sampaio Corrêa. Quem apita o jogo? O trio é do Espírito Santo, e o Diógenes já apitou o jogo do Sampaio Corrêa nesse Campeonato Brasileiro. Então, Diógenes José Padovani é o árbitro principal. Árbitro assistente número 1, Fabiano da Silva Campos, Wanderson Antônio Janotti, número 2, Márcio dos Santos é o 4º árbitro. No VAR tem Adriano de Assis Miranda, de São Paulo, e o assistente de VAR também é de São Paulo, Fábio Rogério Baesteiro. Aí essa moçada que vai marcar esse confronto do Sampaio Corrêa e CSA daqui a pouquinho no Trapichão, lá o Rei Pelé. É isso, minha galera, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. E olha, no próximo conteúdo nós estaremos trazendo aqui a voz do Poveda, estaremos trazendo também aqui outros assuntos, o Fala Galera. Então vem com a gente nessa emoção aqui no canal LCN.